Boa noite, nação bugrina, bem-vindo a mais um Arquibancada Guarani. É um prazer aí a gente estar começando a falar de novo nesse pré-jogo, de um jogo tão importante, né, como Guarani e Figueirense, principalmente depois do início dessa rodada, que para nós praticamente a rodada acabou. Nós só temos agora o nosso jogo para decidir como vai estar essa briga pelo acesso, né? Então é sobre isso que nós vamos discutir muito hoje. Hoje, de novo, nós estamos aqui com o Matheus e com o Marcelo para a gente fazer esse Arquibancada Guarani um pouco diferente, um pouco mais com opiniões diferentes, porque cada vez mais está ficando difícil dar uma opinião, né? E assim, sozinho. E é importante que a gente ouça a opinião de todo mundo. Por quê? Porque quando a gente vê nas redes sociais, ou fala um pouco nas redes sociais, a gente percebe opiniões muito diferentes, né? Uns acreditando mais, outros acreditando um pouco menos, mas todo mundo contente, por enquanto, com a campanha de recuperação que a gente fez, né? Então, em primeiro lugar, agradecer todas as opiniões, todo mundo que tem participado, e muita gente tem participado cada vez mais no canal. Para a gente tem sido cada vez mais legal, por isso nós estamos tentando modelos diferentes, jeitos diferentes de fazer cada vez mais interessante essa conversa. E eu queria, na verdade, hoje nós vamos discutir dois tópicos, né? Além do formato normal que a gente tem no pré-jogo, eu queria discutir um formato de dois tópicos principais para a gente falar. Um, de qual é a opinião da Arquibancada Guarani em relação às chances que nós temos de subir para a Série A, né? Vários objetivos já foram alcançados, como se manter na Série B, como estar entre os 10 primeiros, estar jogando um futebol um pouco maior e consistente e entrar na briga para a Série A. Então nós vamos falar do que a gente acha da chance do Guarani na Série A. E aí, no curtíssimo prazo, a gente também vai falar sobre o que a gente acha das chances do Guarani no jogo de amanhã. O jogo de amanhã é um jogo chave para a gente, principalmente depois dessa rodada. A rodada está bem no meio, mas os nossos principais concorrentes já jogaram, né? E a gente já consegue saber o seguinte: se o Guarani vencer amanhã, nós vamos estar entre os 5 primeiros. Vamos manter a diferença de 3 pontos para o quarto colocado, que no caso é o Juventude, né? Porque vários concorrentes diretos nossos também tiveram confrontos diretos e perderam. Então é o caso, por exemplo, do Sampaio Corrêa, que perdeu para o Náutico. É o caso do próprio CSA, que deu uma brecada aí na escalada deles. Então, se a gente vencer amanhã, então nós vamos falar sobre isso. Então, qual a probabilidade de a gente subir? 9 jogos. Qual a probabilidade de a gente vencer o jogo amanhã? Próximo jogo, quer dizer, curtíssimo prazo. Boa noite, gente. Matheus, Marcelo. Então vamos começar falando um pouquinho, e no final eu dou a minha opinião, do que vocês acham sobre a chance nossa de subir. Quer dizer, aí eu olhar um pouquinho mais por tudo que a gente já viu no campeonato, e se vocês estão esperançosos, estão animados para a gente jogar o ano que vem a Série A. Claro, ninguém aqui vai firmar um resultado, mas cada um tem uma perspectiva. Vocês acham que dá? Acham que a gente está próximo de chegar na Série A? Boa noite, galera. Tudo bom? Muito legal estar participando mais uma vez aqui. Muito feliz com o espaço, né? Poder dar um pouco da minha própria opinião, compartilhar, discutir com vocês também o que vocês pensam. E legal estar aqui de novo, hein? Boa noite, nação. Como o Matheus falou, é muito bom compartilhar a nossa opinião, que algumas vezes é diferente da do meu pai, a minha e do Matheus pode ser diferente também, e dar essa visão de arquibancada pros vídeos aqui, né? Então começa você, Marcelo. O que você acha? Você acha que o Guarani está próximo? Está fácil? Está difícil? O que você acha? Você que acha que... Você se lembra da última vez? Bom, você não lembra da gente na Série A, né? Lembrar eu lembro, mas era pequeno, muito pequeno. Então, o que você acha de 2009, por exemplo, foi a última vez que a gente subiu, né? Que a gente conseguiu isso. Então, sem comparações com o time de 2009, mas falta agora 9 jogos. Teoricamente, nós precisamos fazer 19 pontos em 27 possíveis. Um aproveitamento de 70%. É isso que nós estamos precisando.
Em outras palavras, nós precisamos ganhar 6 jogos dos 9 e empatar 1. Não é fácil, não é pouco. E como o meu pai disse, não é fácil, não vai ser fácil. Comparando com 2009, definitivamente é muito mais difícil, né? Porque em 2009 a gente, Desde durante o início, a campanha inteira, a gente estava dentro do G4. Agora se a gente entrar, vai ser a primeira vez. A gente jogou naquele ano, Marcelinho, a gente era o América ou o Chapecoense. O papel nosso naquele ano, apesar de ter um Vasco junto, né? A gente foi sempre primeiro e segundo e nunca saímos do G4. Esse ano não. Esse ano nós vamos ter que fazer uma campanha de recuperação mesmo, né? E continuando um pouco, desses 6 jogos que a gente precisa ganhar, a gente tem 6 jogos em casa e mais um empate que a gente precisa. Ou seja, a gente tem que ganhar todos em casa, basicamente, É isso aí. dentro dos nossos domínios, e tentar buscar algum resultado fora. Que a gente joga fora contra o Vitória, que é um time que está atrás da gente, que não é um confronto Não, direto. a gente joga dentro com o Vitória. É dentro com o Vitória? Jogamos fora no primeiro turno, vamos jogar verdade. dentro do Vitória. Bahia fora, né? Cuiabá fora, Cuiabá fora. Sampaio Correia fora. Correia fora. E só. São 4 jogos fora. Mas agora. a gente precisa de algum bom resultado fora. A gente precisa CRB buscar fora. pontos CRB fora. É. E não vai ser fácil. Vai ser emocionante, mas a gente acredita. Eu acredito, pelo menos. Bom, vamos lá, né? 29 jogos, praticamente reta final do campeonato já. E eu enxergo essa temporada como até agora 2 campeonatos diferentes, né? Tivemos o antes do Felipe Conceição, o pós do Felipe Conceição. 2 times praticamente lutando por coisas totalmente contrárias. Então, o que evidencia uma clara arrancada, uma performance muito melhor na era Conceição. E eu vejo agora esses últimos 10 jogos com confiança, que já foi, como 10 finais, um último campeonato. Estamos falando de um campeonato à parte. Cada jogo vai ser uma decisão a partir de agora. Não tem como escapar disso. Para um time que ainda sonha com acesso, eu também acredito, como todos aqui. Vou torcer. Conhecemos todas as limitações do time. Depois de 29 jogos dá para saber, depois de toda a campanha do Conceição, né, particularmente, o time que ele construiu tem uma identidade, sabe o que busca, mas tem suas limitações. A gente vai ter que conviver com isso até o final do campeonato e vai ser jogo a jogo. O primeiro Vitória já dá uma animada, uma motivada no time. Vamos ver se amanhã a gente consegue mais um resultado positivo para continuar sonhando. Não vai ser fácil. Acho que a gente vai acabar precisando menos de 62 pontos, como é o foco, como é o objetivo, né, a ser alcançado. Mas vai ser difícil. Cada jogo vai ser uma batalha e uma final que não dá para perder ponto. É isso aí, Matheus. A gente já falava de 10 finais, nós temos agora 9 finais. São 9 finais de campeonato até o final. E eu concordo, quer dizer, o que a gente tem em comum, né, é que sim, eu tenho esperança. Eu venho falando desde muitas rodadas que eu acho que dá para o Guarani subir, né? O meu maior ponto de preocupação, gente, não é só a matemática. Porque a matemática, como o Matheus estava falando, esses 62 pontos, que muita gente falava em 66, 65, não vai ser, está baixando cada vez mais. Agora, 62 é o que normalmente a gente esperaria. Então, algo entre 60 e 62 vai ser necessário. É o garantido, né? Com 62 não tem Não, como... 62 nós vamos estar brigando, mas eu digo, entre 60 e 62 é o que nós vamos precisar fazer na realidade. Então, é difícil, é uma coisa difícil, ponto. Mas, o que mais me preocupa não é a matemática. O que mais me preocupa é ainda a inconstância do time no que diz respeito a jogar futebol. Qualidade. Jogar bem futebol. Então nós vimos, um dia a gente estava conversando, né, Marcelo e Matheus, nós fizemos bons jogos. Cruzeiro o tempo inteiro. Cruzeiro, não consigo destacar um momento ruim do Cruzeiro. O primeiro tempo de Guarani Chapecoense. É bom. O primeiro tempo principalmente, mas eu acho que todo jogo de maneira geral, com estilos diferentes, principalmente o primeiro tempo a gente gostou mais, contra o Operário. E lampejos de bom futebol, por exemplo, Botafogo de Ribeirão, alguns momentos que a gente conseguiu abafar, alguns momentos na defesa, por exemplo, contra o Confiança, eu achei assim que apesar de não jogar aquilo que a gente queria, foi sólido na defesa, a gente não se sentia ameaçado, mas contra um time fraco, enfim,
prova que é fraco, perdeu em casa hoje para a Ponte Preta. Quer dizer, não faz o mínimo sentido alguém achar que aquele time podia fazer frente para o Guarani, não deveria fazer frente, não é desrespeito, mas não dá para fazer frente contra o Guarani em casa. Então, acho que nós temos 9 jogos, confrontos diretos, isso nos ajuda na matemática, porque muita gente, é confronto direto. Não, é melhor para a gente, porque tem muito poucos jogos, pouco campeonato, então nós precisamos dos confrontos diretos para poder andar mais rápido no sentido da recuperação. Então, o confronto direto não tem que amedrontar a gente. O problema, até porque alguns deles são em casa, Sim. alguns fora e alguns em casa. Mas, por exemplo, o Sampaio Corrêa, quem viu o jogo do Sampaio Corrêa contra o Náutico, por favor, não dá para a gente temer esse time. Nós temos que jogar com respeito, jogar com atenção, principalmente. Mas é possível ganhar do Sampaio Corrêa? É. Mais ainda, gente, ainda na matemática. Se a gente ganhar amanhã do Figueirense, a gente passa o Sampaio Corrêa. Então, o próximo jogo com o Sampaio Corrêa, nós jogamos pelo empate. Porque se a gente estiver na frente deles e empatar lá no Maranhão, a gente vai continuar na frente deles. Então, nós temos que ser inteligentes no que diz respeito à matemática. Tira a matemática de lado. Tem que jogar bem. Se não jogar bem, nós não ganhamos do Figueirense. Se não jogar bem, nós não conseguimos empatar com o Sampaio Corrêa e todos os outros que nós vamos ter confronto direto. América, com certeza. O América é um time muito bom. Outro detalhe. Bom, então, sobre chance de subir. Acho que sim, temos chance de subir. Se ganharmos amanhã, nunca tivemos tão próximo assim de sonhar. Então, é super possível. Mas nós temos que jogar consistentemente. E aí, não é uma sorte. Amanhã vai ventar forte, nós vamos jogar bem. Não. O Guarani vai jogar bem se tiver um time robusto. Nós temos alguns pedaços do nosso time com qualidade. Mas como o Matheus falou dos gaps, das lacunas, nós sabemos onde são. Falta para nós um centroavante, eu pareço um papagaio repetindo isso, mas sim, falta um centroavante de ofício para a gente e nós somos curtos na defesa também. Então, por exemplo, o Didi pegou Covid, não está jogando. Nós temos que recuar o Bruno Silva. Muita gente acha, aí não vamos discutir ainda esse detalhe, mas muita gente acha, nossa, o Bruno Silva sai melhor que o Marcelo. Se a gente optar pelo Bruno Silva, eu não posso optar. Por quê? Porque eu tenho que escolher o Romércio lá atrás, que tem muita gente que fala, putz, eu prefiro atrasar o Bruno Silva. Então, percebe que, opiniões à parte, nós temos um time curto. Nós não temos um time completo. Nós temos um lateral direito, o Cristóvão, que é muito diferente do Bidu em termos de qualidade. Né? E na frente, de novo, o Rafa Costa é o nosso principal centroavante e não está bem. Não dá, a gente não tem... Todo mundo aqui tem ideias mirabolantes do que fazer no ataque, mas a maioria delas não tem o Rafael Costa. Essa é a verdade. Então, não é um bom centroavante. Bom, então temos um time curto. E esse time curto, na minha opinião, nos dificulta a ter um bom futebol. E não tendo um bom futebol, a tarefa é muito mais difícil. Né? Então, vamos torcer pra caramba amanhã. Mas não vai ser fácil não, gente. Acho totalmente possível a gente ganhar e depois vamos pensar pra frente. Pode ser também que o Vagninho volte para os próximos jogos. Voltou a treinar e tudo mais. Será que ele pinta amanhã? Vamos falar da escalação aí também. Mas o Vagninho voltando é uma opção a mais que a gente tem na frente, de povoar bem a frente com qualidade, ou com uma qualidade. Tem gente que também gosta ou não gosta do Vagninho. Eu mesmo não sou fã número 1 dele, mas eu acho que ele melhor pelo lado esquerdo. Está numa fase melhor. Está numa fase melhor do que alguns outros que nós estamos tentando. Tenta Giovani, tenta Renanzinho, e a coisa não deslancha, né? Então o Vagninho talvez seja um cara que esteja numa situação melhor hoje. Então, vamos pensar primeiro no Figueirense. Passou no Figueirense, é uma outra coisa. Pode ser que daqui a pouco, lá para frente, o Todinho volte. Sim. E aí a gente tem mais opção. Aí a gente começa a ficar um pouco mais qualificado, volta a ter um pouco mais de qualidade e alternativa, né? Então é isso. Subir, acho que já demos a nossa opinião. Vamos falar um pouquinho agora, gente, do jogo de amanhã. E antes de vocês falarem, eu vou dar alguns elementos, para a gente poder discutir com um pouco mais de propriedade, né? Figueirense. Nós temos em 29 jogos 43 pontos, 12 vitórias, aproveitamento de 49% no campeonato. Claro, nós temos um outro campeonato que foi disputado pela gente, que é o do
Felipe Conceição, que em 15 jogos fez 32 pontos, aproveitamento de 71%, com 10 vitórias. Quer dizer, das 12 vitórias que nós tivemos, 10 foi com o Felipe. E em casa, 8 vitórias seguidas. Por falar nisso, se a gente ganhar mais uma, são 9 vitórias seguidas e bate o recorde de 82, que não é bolinho, é um negócio fortíssimo. Vamos jogar com que time? Com o Figueirense, que em 29 jogos, nos mesmos jogos, 31 pontos. Nós 43, eles 31. 7 vitórias somente, um saldo negativo de -7, aproveitamento de 35,6%, ou seja, quase um terço. A cada 3 pontos, ou a cada 3 jogos, eles ganham 1, perdem 2. O que impressiona aqui é que em 15 jogos o Felipe Conceição conseguiu fazer 32 pontos, né? Que ou supera seja, a campanha supera do a Figueirense. Ou seja, na nossa É. campanha do Felipe Conceição, nós já fizemos mais que o Figueirense. Mas, últimos 4 jogos do Figueirense, Mateusão e Marcelo. O Figueirense vinha numa recuperação. Depois de ter mandado embora o Elano e tudo mais, o técnico deles é o Jorginho Cantinfras, que a gente conhece, vocês talvez conheçam menos, os mais novos não viram ele jogar, bom jogador, é o famoso falso 11, né, que jogava jogou no Palmeiras, jogou na Portuguesa e treinou Ponte Preta, treinou Palmeiras e agora voltou, parecia que estava fora do circuito, voltou no Figueirense. É um cara esperto, matreiro, como a gente diz, né? Tem algumas boas peças, Pedro Lucas está fazendo um bom razoável. Não, Pedro Lucas, é isso mesmo, é o Pedro Lucas, né? Que é do Figueirense? Pedro Lucas. Ou ele mudou, né? Pedro Lucas mudou, se eu não me engano. Ele era do Figueirense. Ele era do Figueirense, mas mudou. Ele está em outro time agora, se eu não me engano, no CSA. Mas o Figueirense tem algumas peças de cara experiência. O Sidão, que é o goleiro, né? E é um time que vem se recuperando na mão do Jorginho, com o Jorginho como técnico. Nos últimos 4 jogos, ganhou os 3 primeiros, né? Jogando alguns em casa, alguns fora, ganhou sem tomar gol, não tomou nenhum gol nesses 3 jogos. E no quarto, ele perdeu para quem? Para, na minha opinião, o melhor time da Série B, que é o América Mineiro. Jogando em casa, né? Perdeu para o América Mineiro, mas jogando bem. Segundo as estatísticas, eles tiveram mais posse de bola, mais chute de gol, ou seja, tiveram números melhores que o do América. Mas perdeu, porque o América é um time bem treinado, é um time que tá consistente, né, gente? Já subiu. Vamos aqui entre nós, Chapecoense e América já subiu. Então, o que vocês acham do jogo de amanhã? Por exemplo, Figueirense vem para... detalhe, o Figueirense é o penúltimo agora, hein? Então ele vem para cá, teoricamente, muito preocupado ou desesperado, eu acho. Pergunta, vem pra cima? Vamos jogar por uma bola? Vamos ficar fechadinho? Como é que vai ser esse jogo pro Guarani? Fala aí, Matheus, Marcelo, o que vocês acham? O que eu consigo enxergar dessa partida é que, embora seja um adversário que seja pior colocado na tabela do que o Confiança, por exemplo, eu acho que a gente vai enfrentar um jogo muito mais difícil, com um adversário que vem numa constante evolução, melhorando o futebol, tentando escapar dessa zona, e muito mais desesperado talvez para conseguir de vez correr atrás do prejuízo, né? Como a gente conseguiu muito antes, graças ao trabalho do Conceição. Então hoje a gente pode pensar num G4, trabalhar com um outro objetivo, pouco a pouco, coisa que o Figueirense está lutando, infelizmente, para eles no caso, no final do campeonato já. Então eles também com certeza vão ter 9... Uma missão difícil, né? Vão ter uma missão difícil, vão ter 9 finais para escapar, enquanto a gente está tendo as nossas 9 finais para tentar o tão sonhado acesso. Então, Matheus, e olha só, nos últimos jogos, o Náutico está recuperando, o Paraná ganhou um jogo fora de casa, depois de 8 derrotas. Comum, é esperado, né? Não dá para achar que só porque eles estão vão abaixo espernear, vão perder. eles vão espernear. Então, respondendo a sua pergunta, acho que eles vão vir para a vitória e não, se conseguir o empate, vai ser praticamente como uma vitória para eles. Mas eles vão vir tentando os 3 pontos, com certeza. Ou seja, você acha que eles jogam um pouquinho aberto, não vão ficar lá atrás esperando? Eu acho que eles vão começar atrás sim, mas se o Guarani jogar o que jogou contra Confiança, eles vão se acomodar no jogo. Gostar do jogo. Vão gostar do jogo e vão cada vez mais tentar. E você, Marcelo, o que você acha? Acho que é basicamente a mesma coisa, né? O Figueirense é um time que está atrás, mas a gente não pode entrar com salto alto só porque a gente está na frente, né? Eles vão vir muito fortes para cima. Eu acho que eles vão se fechar, vão vir recuadinhas, tentando segurar o empate, porque agora um jogo fora de casa para eles, um ponto é muito bom.
Por isso a gente precisa jogar pra frente, né? Precisa jogar bem, principalmente, mas o mais importante agora é a vitória. E então, eu acho que vai ser um jogo muito difícil, muito difícil. Que vai ter que vai abrir ser muito essa fechado. retranca, né? É. Então, gente, a veieira traz pra gente algumas coisas que a gente já viu muito jogo. No Guarani eu já vi muito jogo ruim. Então, a gente aprende sim, algumas sim, coisas, exato. tá? Vou te falar uma coisa. Eu quase aposto, conhecer um pouco o Jorginho, um cara super experiente, eles não vão vir aberto de jeito nenhum. Esses caras vêm para arrastar um ponto lá para baixo. Eles querem levar um ponto para o confronto. Sabe por quê, gente? Porque eles vão ter confronto direto depois com os caras que estão lá atrás. E eles vão contar com alguns tropeços. Então, quem está lá embaixo, um ponto é preciosíssimo. Contra o Guarani, que não perde a 8 jogos dentro de casa, ou ganha a 8 jogos dentro de casa, eu quase que aposto que esses caras vão vir fechadaço. E aí, talvez mais do que confiança. E aí é um problema pra gente. Por quê? Porque esse time curto nosso traz mais dificuldade pra gente abrir esse negócio. Sim. Então nós vamos ter que ter criatividade, nós vamos ter que jogar como jogamos no primeiro tempo contra o Operário, com alta eficiência. Quer dizer, chegou lá, nós podemos... Por exemplo, o gol que o Pablo perdeu no último jogo, com poucos minutos de jogo, 9 minutos de jogo, não pode perder. Por quê? Um gol desse, aí sim. Se a gente marca um gol cedo, se a gente marca um gol... Ele se abre. Aí eles vão se abrir porque eles não têm outra opção. Eles têm que ganhar. Não pode perder de jeito nenhum. E perdido por perdido. Mas enquanto eles não estiverem perdendo, esses caras vão estar, na minha opinião, super retrancados. Né? E aí vem aquela parte da hora da gente dar uma cornetada ou dar uma sugerida na escalação. Né? Eu vou teimar na escalação que eu dei no último jogo, mas eu tenho certeza, eu acho muito fortemente que o Felipe Conceição não vai fazer isso que eu vou falar aqui agora, que eu estou colocando como sugestão. Eu acho que nós temos que ter um time equilibrado, mas ao mesmo tempo agressivo, com vontade de marcar, chutar no gol. Nós vamos precisar fazer isso. Então, na minha opinião, a formação nossa, que chega mais perto de tentar propor isso, é Gabriel Mesquita no gol, Cristóvão na lateral direita, Valber e Bruno Silva na zaga, ou seja, eu não mudo em relação ao último jogo, Bidu na lateral esquerda. Marcelo como volante. E aí, gente, muita gente, foi uma melhor partida do Marcelo. Nem o que xingava o Marcelo gostou do Marcelo no último jogo. Vocês sabem, eu nunca fui muito de criticar o Marcelo, acho que o Marcelo é razoável. Mas ele deu umas 2 atrapalhadas lá no último jogo que quase tomamos contra-ataque. Tomamos contra-ataque. Os caras erraram que fizemos falta, Mas tudo bem, acho que não é um crime da mala, mas eu vou de Marcelo. Marcelo, mais uma voto de confiança. E aí sim é a mudança. Eu entraria com Murilo Rangel e Arthur Rezende, um de cada lado. Ali, como os dois segundos volante meia, vamos dizer assim, né? Apoiando, empurrando o Crispim, que vai estar mais na frente. Deixar o Crispim um pouco mais solto e esses dois caras marcando e dando qualidade nessa saída. E na frente, como nós não temos 9, então deixa o Crispim chegar mais próximo desses caras na frente e o Pablo e o Bruno Sávio. Os dois estão bem. Os dois estão bem. Então, com o Crispim chegando de trás. Eu duvido que o Felipe vai fazer isso. Né? Mas cornetem, me falam o que vocês acham, como é que vocês fariam, vocês acham que isso é uma boa ideia ou mudariam um pouco a escalação? O Renanzinho, por exemplo, vocês acham que entraria com o Renanzinho? Se o Vagninho tiver pontos, vocês entrariam com o Vagninho? Me preocupa um pouco essa ideia de mudar, né, o esquema, de povoar o meio de campo. O Felipe falou isso. Principalmente contra um time que vai jogar, como vocês disseram, fechado, com certeza ele vai vir fechado. Acho que povoando no meio de campo a gente perde um pouco da verticalidade nas pontas, né? E eu me sinto receoso em acreditar ou confiar no Cristóvão para fazer essa ala do Guarani no lado direito. E acho que isso pode acabar prejudicando um pouco o Guarani. Acho a ideia boa, faz sentido e no papel Mas a tua preocupação do lateral direito é algo que eu não estou levando em conta aqui, mas é real, eu concordo com você. Isso que eu estou pensando só ofensivamente, né? A questão de ligar, fazer essa... Sim. Porque povoando no meio de campo você consegue liberar as laterais para os laterais poderem avançar, né?
E eu não sei, eu não me sinto confiante em deixar, em botar nas mãos do Cristóvão. No Bidu, acho que a gente sempre destaca aqui a qualidade que ele tem. Então você tiraria o Arthur Rezende, por exemplo, e entraria com um ponta, um cara na esquerda como quem? O Renanzinho? Jogaria como um Vagninho, assim como fez contra o Operário. O Vagninho que acabou saindo no intervalo. Mas se o Vagninho não estiver bom? Se ele não estiver pronto, eu acho que eu entraria com o Renanzinho. Ou talvez botar o Rafael Costa, abrir o Bruno Sávio. Mas eu não mudaria o modelo do formato, do jogo. Né? Acho muito arriscado numa final onde o Felipe Conceição tem 2 dias, no máximo 3 dias para poder treinar alguma coisa diferente. Você tem razão nisso. Seria muito arriscado mexer num modelo de jogo que está dando 8 vitórias seguidas em casa. Isso. E como a gente está pensando em ganhar todos os jogos em casa, eu acho que é boa ideia, reforçando, é ótima ideia, eu gostei do modelo, mas acho que seria um pouco arriscado demais. Você, Marcelo, vai? Concordo plenamente com o Matheus, assim. Adorei esse jogo, mas duvido que o Felipe Conceição adote. Por isso que nós estamos na arquibancada, para cornetar mesmo. É isso. E eu colocaria o mesmo time que entrou contra o Confiança, porque esse mesmo time já fez um jogo muito bom contra o Cruzeiro. Então a gente acredita, sabe que tem capacidade de fazer um bom jogo, apesar de não ter feito contra o Confiança. Mas eu manteria esse mesmo time, com o Renanzinho aberto e Murilo Rangel e Crispim no meio. Não pode se acomodar com a situação, né? Achar que só porque tá jogando em casa vai ganhar o jogo. Claro. Tem que jogar como um time grande. O Guarani não pode sofrer pressão do Confiança em casa. Não, se jogar como jogou o Cruzeiro, que nem o Marcelo falou, o Marcelo tem razão, a escalação é parecida com o que a gente acha que ele vai pôr. Isso. Né? A que ele vai pôr vai ser parecido com a... Então, a gente sabe, ou já jogou, tem que ver se vai, né? Gente, isso são só possibilidades, são as cornetadas aqui do Arquibancada Guarani. Amanhã é que nós vamos ver, vamos sofrer de novo, vamos torcer de novo, e espero que a gente possa no pós-jogo amanhã, e amanhã o pós-jogo é com os 3 de novo, hein? Nós vamos aqui, essa turma inteira aqui para dar opinião. Espero que feliz da vida. Se a gente tiver feito uma grande partida e ganho de 2-0, tá tudo bem, tá tudo certo. Nós vamos estar na briga e esperançoso para os próximos jogos, né? Gente, valeu. Obrigado vocês por curtirem. A gente se vê depois do jogo amanhã. Grande abraço. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau.